Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso módulo Tecnologia da Informação, da Informática e da Comunicação. Estamos aqui para mais uma aula de hoje. E hoje nós vamos falar de uma articulação muito importante para a gestão pública em saúde, que é a inter-relação entre comunicação e os princípios doutrinários do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Nas aulas anteriores, nós refletimos sobre o que é comunicação, aprendemos sobre a teoria da comunicação, a evolução dos meios de comunicação e as implicações disso para a nossa sociedade de hoje. E agora nós vamos adentrar ao campo da comunicação e saúde. O campo da comunicação e saúde, ele começou a ser discutido no Brasil no início da década de 90. E os grandes nomes, né, desse campo de conhecimento aqui no Brasil são as autoras Inesita Araújo e Janine Cardoso. Elas têm um livro chamado Comunicação e Saúde, que nós disponibilizamos até nas referências aqui para vocês, que é essencial para o entendimento desse campo e a importância desse campo para a área da saúde. Essa obra ela é fundamental e eu recomendo para vocês. Bom, o campo da comunicação e saúde, ele é constituído por elementos tanto da comunicação quanto do campo da saúde. Porém, eles atuam em sua interface. As autoras defendem que não há como ver a comunicação apenas como um conjunto de instrumentos a serviço dos objetivos da saúde. A comunicação ela não pode ser vista apenas como instrumental, como uma ferramenta. Esse campo da comunicação e saúde, ele atua realmente nessa interface. Ele proporciona discussões, ele proporciona reflexões sobre como a comunicação e saúde podem caminhar. Por isso que termos como comunicação em saúde, que nós vemos, comunicação para a saúde, comunicação na saúde, eles são uma visão mais instrumental dessa comunicação. Por isso que as autoras defendem o uso do termo comunicação e saúde. Então, o objetivo do campo da comunicação e saúde é compreender e agir sobre os processos sociais de produção dos sentidos que afetam diretamente o campo da saúde, entender a natureza e qualidade dessa comunicação e como eles são determinantes no sucesso das políticas públicas, entender que políticas públicas de saúde, elas só se constituem efetivamente como tal quando elas saem do papel. Quando elas adquirem visibilidade, são convertidas em saberes e práticas. E a comunicação tem um papel fundamental em todo esse processo. Nós vivemos em uma sociedade onde a presença, nós já entendemos, né, que vivemos uma sociedade onde a presença dos meios de comunicação é constante. De um lado, eles cumprem essa importante tarefa de nos informar sobre o que acontece no mundo e eles também impactam, influenciam a vida das pessoas, as decisões que todos nós tomamos, principalmente na área da saúde. Como eu falei na aula anterior, é cada vez mais comum conteúdo sobre saúde ser disponibilizado nos meios de comunicação, nas redes sociais, nos acessos que fazemos à internet. E aí, ao selecionar o que o público vai ver através dos nossos algoritmos, né, os algoritmos que estão presentes aí nas redes sociais, que selecionam o que nós vamos ver, o que nós vamos ter conhecimento, os meios de comunicação acabam também fazendo circular uma determinada forma de pensar. Então, de acordo com o que o algoritmo determina o que você vai ver ou não, isso vai também determinando a sua construção do seu conhecimento, da sua reflexão sobre determinado assunto. E aí eu trago novamente as perguntas. A comunicação que fazemos enquanto profissionais está próxima ou distante do SUS? Estamos apenas falando, ou estamos ouvindo, de fato ouvindo o cidadão, aquela pessoa que busca a unidade de saúde? Estamos falando em uma linguagem acessível para que o indivíduo realmente entenda quais os problemas, como ele deve seguir, quais procedimentos ele deve seguir para fazer algo dentro do Sistema Único de Saúde?
A resposta para essas perguntas, ela passa pela crítica àqueles modelos tradicionais de comunicação que nós já aprendemos aqui. Um modelo crucial para nós retomarmos e entendermos também a construção do próprio campo de comunicação e saúde é aquele modelo informacional, porque ele influenciou muito a forma das políticas públicas no Brasil. Esse modelo é linear e ele tem como objetivo principal a transferência da informação. Desde lá no início, quando começou-se a fazer publicidade sobre saúde, lá na época da revolta da vacina, de como é que a população se revoltou por causa da vacina, como será que essa informação chegava às pessoas? Era uma informação totalmente linear. Somente o governo, detentor de todo o conhecimento, mandava para a população e determinava certo comportamento, uma culpabilização do indivíduo era frequente, até na maneira de se comunicar, nas próprias peças de comunicação, peças publicitárias. Esse modelo linear, né, ele diz que para haver uma boa comunicação, o emissor deve enviar a mensagem a um receptor através de um meio, de um canal, buscando evitar ao máximo os ruídos. E embora esse meio tenha méritos, né, ele foi aí utilizado durante muito tempo, reconhecer as estruturas das mensagens e as suas características limitam a dinâmica das próprias relações comunicativas. Essa linearidade da informação, a unidirecionalidade, né, que não permite que o receptor altere as regras da comunicação, pode existir até um feedback, mas ele não muda. Não é porque você pediu um feedback, se você não vai mudar aquela conduta, não adianta você pedir o feedback só para dizer que está pedindo opinião. Realmente precisa existir essa bidirecionalidade da informação, da comunicação. E aí um dos grandes problemas desse modelo é que ele leva os gestores a acreditarem que a comunicação se limita apenas a transferir informação a uma população que nada sabe, produzindo uma prática sem escuta e sem diálogo. E aí nós entramos na relação entre a comunicação e os princípios do SUS. A contrapartida dessa comunicação unidirecional que eu citei aqui dentro do modelo da informação é resgatar essa perspectiva dessa comunicação dialógica. Nós insistimos muito nessa questão aqui no curso, porque é o que nós acreditamos que realmente funciona e que condiz aos princípios da própria saúde pública. Essa comunicação dialógica, trazida por autores como Paulo Freire, né, equipara os polos da relação comunicativa como ambos detentores de saber e produtores de conhecimento. Ela reconhece que a população possui os seus saberes, possui os seus conhecimentos e que eles são pertinentes ao próprio desenvolvimento do ser humano. E por isso eles não podem ser ignorados. No campo, então, da saúde pública, a comunicação e saúde não pode ser desassociada da noção de direito. Ela também é um direito. Ela é dirigida aos cidadãos e tem o objetivo também de aperfeiçoar o próprio serviço público. Segundo as autoras Araújo e Cardoso, a comunicação ela não pode usar somente de recursos emocionais ou simbólicos para induzir a uma ação, essa perspectiva de persuasão. O objetivo também precisa ser garantir e estabelecer um debate público sobre as políticas públicas de saúde, né? Sobre temas de saúde, de interesse da população. Elas precisam garantir o acesso à informação e que esse acesso seja suficiente para ampliar a participação cidadã nas políticas de saúde. E aí, essa relação entre a comunicação e os princípios de saúde pode ser estabelecida olhando para os próprios princípios do SUS, né? Quando nós olhamos aí a universalidade, né? A saúde é direito de todos. E assim também a comunicação precisa ser, o acesso à informação precisa ser visto como um direito também de todos. Na comunicação, essa universalidade se traduz na democratização da comunicação. Ela exige um acesso ampliado e facilitado às informações necessárias também para um controle social, ou seja, para que a sociedade fiscalize as políticas públicas.
Aí nós podemos pensar, Paula, mas os sistemas de informação, como nós vimos, eles estão aí disponíveis. As pessoas têm acesso à internet, por exemplo. Quando nós pegamos os dados sobre acesso à internet no Brasil, nós vemos ainda que não é um acesso democrático. Muitos ainda não têm acesso à internet. Então, será que disponibilizar, por exemplo, as informações somente pela internet, você está promovendo realmente uma comunicação democrática e disponível para todos? Então, portanto, para concretizar essa universalidade na comunicação, nós precisamos de acesso a meios e existências de canais e espaços de escuta. Mais do que proporcionar que a voz seja ouvida, é principalmente estar preparado para receber essa voz. Então, dentro dos princípios aí do SUS, eu trouxe aqui o princípio da universalidade e em segundo momento, a gente pode apresentar o princípio da equidade, que é tratar de forma diferente os diferentes. Defender a igualdade de direitos, respeitando diferenças econômicas, físicas, sociais, culturais. Na comunicação, essa equidade está ligada ao acesso, não apenas ao acesso à informação. O nosso segundo princípio aí ligado ao SUS e à comunicação é o princípio à equidade, é o princípio da equidade, né? Tratar de forma diferente os desiguais. Defender essa igualdade de direitos, respeitando as diferenças econômicas, sociais, culturais, físicas. Na comunicação, a igualdade está relacionada ao acesso à informação, mas não apenas no aumento de oferta dessa informação. O ponto principal da equidade é ter a possibilidade de se apropriar daquela informação, de entendê-la, de torná-la própria, de se identificar com aquela informação, de incorporar à sua vida. E isso exige uma incorporação de uma noção de contexto. Os profissionais de saúde e comunicação, eles precisam trabalhar para converter informações que às vezes não são apropriáveis por todas as pessoas. Um exemplo que nós temos disso da equidade é a questão do uso, por exemplo, de máscaras durante a pandemia, ou da questão do isolamento, que era tão falado durante a pandemia, ou da questão de lavar e higienizar as mãos com álcool durante a pandemia. Não eram todas as pessoas que podiam fazer isolamento, não eram todas as pessoas que podiam higienizar as mãos com álcool, por exemplo. E aí, quando você tem uma comunicação feita de uma só maneira para todos, sem levar em consideração essas diferenças, você diminui cada vez mais a aderência daquela população àquela política, àquela prática. Então, entender o contexto é importantíssimo, é fundamental para a própria aderência das pessoas a práticas de saúde, a políticas públicas de saúde. Entender o contexto, a história, a condição de vida, o território em que você está inserido, vai produzir modos diferentes de apropriação da informação. E entender que para cada tipo de território, de pessoa, há uma comunicação que pode ser mais eficaz. O terceiro princípio doutrinário seria a integralidade. A condição integral e não parcial da compreensão do ser humano. Na saúde, circulam muitas falas e saberes, e assim não cabe somente ao profissional de saúde ter o discurso autorizado. A comunicação integral, ela preza por práticas de escuta, reconhecimento do outro, recusando o fechamento dos sentidos e privilegiando o privilégio apenas de falas autorizadas, né? Araújo e Cardoso, elas apontam que esse debate da integralidade na saúde é muito semelhante ao que consideramos indispensável para a comunicação. Uma prática de uma escuta, de reconhecimento do outro, ver os serviços de saúde como espaços de conversa e troca. Por isso, quando eu citei por exemplo, uns grupos de gestantes, como aquilo promove o empoderamento das próprias pessoas na participação de uma construção, de uma comunicação, no combate, por exemplo, das fake news, como eu falei na aula anterior. Há uma recusa também a esse privilégio, a somente de falas autorizadas, né?
E aí, porque geralmente na prática a comunicação ela geralmente é delegada somente aos jornalistas, aos especialistas, às relações públicas. E nós precisamos entender que a todo momento, enquanto gestores de saúde, nós estamos praticando uma comunicação. A maioria das práticas de saúde, né, inclui esse componente de comunicação. Por isso que todos os profissionais precisam desenvolver estratégias comunicativas, sendo elas planejadas ou não. A comunicação na saúde não pode ser vista como exclusividade dos comunicadores. Ela exige um compromisso e um conhecimento especializado de todos. A integralidade, ela exige essa polifonia social, a possibilidade de acolher e ampliar muitas vozes e com os muitos sentidos possíveis. Um outro princípio, né, que seria um princípio mais organizativo do SUS, é a questão da descentralização e hierarquização. A descentralização é um movimento de desconcentração do poder. No campo da comunicação, o direito de falar e ser ouvido é historicamente concentrado nas instituições centrais. E isso gera consequências que prejudicam o próprio Sistema Único de Saúde, né? Isso fortalece aquele modelo campanhista que fala: o Ministério da Saúde estabeleceu uma campanha e que vai ser divulgada em todo o território nacional e que não leva em consideração, às vezes, uma prática local ou, como a gente já falou lá na questão da equidade, a questão do contexto, né? A comunicação, ela precisa a todo momento ela ser redistribuída, desconcentrada, para que ela seja construída coletivamente. A comunicação oficial, somente de esfera federal, por exemplo, ela às vezes distancia da criação de contextos locais. Eu vi um exemplo que geralmente eu dou nessa aula, foi uma campanha que eu vi sobre vacina contra a raiva, né? Vacina para os cachorros. E aí, os cartazes que foram colocados, né, enviados aí pelo Ministério, que foram colocados nas unidades básicas de saúde, eram aqueles cachorros fofinhos, de raça, e que muitas vezes não condiziam com a realidade dos cachorros de vira-latas aí, ou de vários territórios que tinham aí a predominância de cachorros sem raça definida, e que aí, se as pessoas olhavam aquele cartaz e falavam: mas isso aí não é para o meu cachorro, então eu não preciso ir lá, né, fazer a vacina. Quando você não permite que os sujeitos, né, se apoderem, se apropriem desses meios de produção, essa comunicação que não adere, ela se torna cada vez mais frequente. E aí há uma baixa adesão àquelas campanhas. Por isso que a questão da descentralização, dessa comunicação produzida, né, para um destinatário padronizado por estatística, ela não tem funcionado tanto. Ela precisa ser evitada. E aí, para reverter isso, a capacidade comunicativa, né, dos estados, dos municípios, e bem como de setores também não governamentais, nós vimos muito isso funcionando na pandemia também, ela deve ser fortalecida. O Ministério da Saúde deve atuar repassando recursos comunicativos para que a produção dessa informação seja feita nos diferentes níveis de gestão. Por fim, o princípio da participação social, que recomenda que a sociedade seja ativa na implantação e fiscalização das políticas de saúde, manifestando-se de diversas formas, indo além apenas dos conselhos de saúde, né? A comunicação tem um papel crucial aqui. Ela pode facilitar ou dificultar a participação. Ela vai dificultar se ela limitar a prática à disseminação da voz somente dos profissionais, que somente ensinam as condutas, ocultando determinantes sociais e políticos de problemas de saúde. Ao mesmo tempo, ela facilitará se a estratégia principal for desenvolver espaços de escuta, processos e práticas que amplifiquem as vozes mais periféricas, sejam dos trabalhadores de saúde ou da própria população, permitindo que os interesses desses territórios, né, e os pontos de vista sejam disseminados e sejam considerados. Em resumo, a comunicação e saúde, à luz do princípio do SUS, exige que saiamos das simples transferências de informação e adentremos no campo do debate público, do diálogo e do reconhecimento mútuo. A comunicação
É, portanto, uma ferramenta estratégica e um direito fundamental para a consolidação do Sistema Único de Saúde. É isso, espero que tenha sido um proveitoso momento para você, uma proveitosa aula, e nos vemos em uma outra oportunidade. Obrigada.